Luz no caminho e paz no coração de todos vocês que acompanham o nosso diálogo espírita. Nossa voz de hoje, título habitual da abertura do nosso programa, conclama pais, avós e demais educadores para uma reflexão em torno do dia das crianças, que será agora na próxima terça-feira. Conforme o esclarecimento dos instrutores espirituais, a paternidade e a maternidade é uma das missões mais belas que Deus incumbe os homens e as mulheres. Basta lembrarmos o quanto foi importante para nós aquilo que nós recebemos e até mesmo o quanto nos fez falta algumas coisas que talvez não tenhamos recebido em termos de orientação e de afeto. Se outras pessoas podem ser convocadas a substituir os pais na formação das crianças, e sabemos que a escola, através dos professores, são chamados a complementar este processo iniciado em casa, podemos dizer que todos os envolvidos nesta tarefa, encarregados desse trabalho, dessa missão, de um lado tem um privilégio e do outro a grave responsabilidade de preparar o melhor possível aos futuros adultos para a vida deles mesmos e de toda a sociedade. Não nos permitamos se contentar com o menor esforço, resvalando muitas vezes para a negligência ou para a omissão, porque teremos que prestar contas à justiça divina sobre os resultados das nossas ações. Infelizmente, atualmente, muitos pais transferem esse dever, terceirizam como se essas pequenas criaturas fossem objetos de permuta. Tantos outros preferem abdicar de usar da disciplina retificadora de tendências negativas que esses espíritos trazem muitas vezes do passado, desinformados por certas correntes de psicologia infantil que afirmam que a imposição de limites pode traumatizar e inibir o desenvolvimento de suas personalidades. A observação atenta ao cenário que se desfila diante dos nossos olhos e as próprias experiências herdadas do passado nos provam o contrário. Cuidemos das nossas crianças com amor, com dedicação e respeito à sua individualidade e às suas necessidades, mas sem esquecer que o futuro apontará firmemente para as nossas consciências com os resultados enobrecedores ou funestos que ajudarmos a pautar na conduta delas em todas as fases da sua vida adulta. Nesse Dia das Crianças, dê um presente para elas se quiser. Leve o seu filho a um parque, brinque com ele, mas não se esqueça de separar pelo menos 3 minutos do seu dia para fazer uma prece a Deus e a Jesus, rogando que eles iluminem-o na condução dessas crianças, sendo bom pai e boa mãe. Porque além e muito além de um corpo amado, mais que um corpo amado, ele é um espírito imortal em evolução, que aguarda o melhor de você para ser feliz e bem aproveitar a atual oportunidade reencarnatória. Queridos irmãos, estamos aqui, eu e a Maria Ana, para apresentar para vocês o quadro Nós e o Mundo. E como tema, escolhemos o livro da vida de cada um. Por quê? Nós, relembrando nosso passado, nós praticamente assistimos um filme sobre o que fizemos, sobre o que somos, como construímos a nossa história ao decorrer do tempo, dentro do ambiente onde vivíamos, dentro das oportunidades, dentro dos fatores externos que nos influenciaram e os internos, mas principalmente em função das escolhas que tivemos, da maneira como nos comportamos, fomos escrevendo nossa história, que está registrada em nosso consciente e muito detalhadamente no nosso inconsciente. Essa nossa história também é registrada na história da humanidade, pois faz parte dela. Então não se perde,
Por isso a analogia com um livro. O livro, uma vez escrito, ele já completou sua história. Mas o nosso livro ele é um livro muito mais abrangente. Por quê? A gente pode entender nessa analogia que cada instante nós estamos incluindo uma palavra, uma frase, alguma colocação numa página do nosso livro. E que cada existência nossa, cada encarnação nossa corresponderia a um capítulo desse livro. Né, Mariana? Porque em cada encarnação nós temos um aspecto diferente, um foco diferente, uma missão diferente, um resgate diferente, dificuldades nossas diferentes para corrigir, né? E o nosso livro como um todo seria então a nossa existência desde a criação, e vai ser escrito esse livro ainda por muito tempo, né? Por isso, o nosso foco aqui, eu vou colocar para a Maria Ana agora, colocar para nós quais seriam os fundamentos para a gente escrever esse nosso livro no decorrer dessa nossa encarnação. Então, como é um livro que depois que nós escrevemos vai ficar impresso nas páginas, vai ficar ali marcado e vai seguir conosco, nós devemos ter muito cuidado. Um deles, né, Humberto, é a questão do respeito. Né? Nós devemos ter respeito para conosco e para aqueles que estão ao nosso redor. E também, porque esse respeito está ligado aos valores. O valor que eu dou a essas pessoas e às situações em que eu me encontro. Lembrando que cada um de nós trazemos uma carga de realizações. E esses valores vai estar ligado diretamente com a minha moral. E para que eu possa ter uma ideia mais clara como escrever e que caminho traçar, eu tenho que fazer uma viagem interior para me conhecer. E a partir do momento que eu me conheço, eu vou traçar esse caminho com segurança e com maior sabedoria. Então, vida, valores e respeito. Além do respeito, nós temos também a responsabilidade. Né? A responsabilidade está ligada com a reencarnação, que nós devemos aproveitar a reencarnação como um instrumento de evolução. Então, o nosso livro começou lá atrás, quando nós fomos criados por Deus, e vai continuar nos acompanhando até atingirmos essa perfeição relativa espiritual, esse progresso. Então, o respeito, a responsabilidade e também exercitarmos o perdão. Por que o perdão? O perdão para conosco mesmo. Né? Olhar para o nosso interior com bondade, com paciência, e o perdão para as nossas falhas e a falha do outro. Como diz Emmanuel, se nós, né, que estamos num planeta de provas e expiações e que vamos ter experiências às vezes dolorosas, se nós nos sentirmos incomodados ou ofendidos por alguém, nós devemos lembrar que nós também podemos sermos perdoados 70 vezes 7. E o perdão, né, como vai trazer o Divaldo, é um treinamento. Né? Nós treinamos. Então, o respeito, a responsabilidade, a prática do perdão são um dos cuidados. E Humberto, e você? Tem mais alguns cuidados aí que você poderia estar trazendo para nós? Eu colocaria mais 3 questões que eu acho importante. A gratidão, que é muito importante para a gente conseguir escrever esse livro, né? Para a gente conseguir praticar, porque a gratidão ela reflete o quanto compreendemos o amor divino de nos permitir estarmos aqui, as oportunidades que temos, a oportunidade de estar com familiares que amamos, né? Também com aqueles nossos irmãos que temos dificuldades, mas para a prática do perdão, como você colocou, a prática do nosso desenvolvimento. Então, essa gratidão nos dá tranquilidade, nos dá a compreensão da importância da nossa encarnação. Também,
A prece, o que é no meu entendimento? É uma ferramenta fantástica que carregamos no nosso coração para superar nossas dificuldades, para suportar as dores e para buscar principalmente a intuição, o esclarecimento do nosso mentor, que é quando nós nos unimos em comunhão com Deus para fortalecer nessa nossa jornada. E mais uma questão, como última que eu colocaria, o amor, que é a principal, né? O amor, até como está na colocação de um livro do Emmanuel, o amor é relembrar Jesus Cristo, porque Jesus nos disse, Deus é o amor incondicional e nos deu o mandamento, amai primeiro a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. E também só fazendo um fechamento, Mariana, antes de você complementar, que nesse livro da vida, como você falou da questão do auto-perdão, é bem importante isso, porque todos nós escrevemos linhas tortas, páginas ruins, né, páginas nebulosas da nossa própria encarnação, que vamos lembrar. Mas aí eu gostaria de lembrar das palavras do Francisco Cândido Xavier, que é uma frase muito linda que ele colocou que nos consola. Diz assim: embora nenhum de nós possa voltar a escrever as primeiras linhas da nossa história, todos nós podemos escrever agora as novas linhas do final do nosso livro. Ah, bem lembrado, né? Nós não podemos voltar atrás, mas podemos terminar de um jeito com mais amor. Então vamos viver de tal modo que quando olharmos para trás, nós não arrependamos, né? Vamos finalizar cada encarnação lembrando desses cuidados, respeito, responsabilidade, prática do perdão, a gratidão, né? O amor e a prece. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. Preparando as malas para a grande viagem. O trabalho dos mortos e a partida de Sueli Caldas Schubert. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, trouxemos o tema Tormentos Voluntários. O que são tormentos? Se formos buscar no dicionário, encontraremos que tormentos são aflições, angústias, ação ou efeito de atormentar, sofrimento físico causado por algo ou por alguém, tortura, sensação de aflição constante, de sofrimento, passar tormentos, agonia, angústia, tribulação, infortúnio, desgraça. E quando nos referimos à palavra voluntários, o que nos vem à mente? Essa palavra nos lembra a disponibilidade, a disponibilização e envolvimento com atividades humanitárias, dedicando nosso tempo e habilidades em favor de iniciativas que visam beneficiar alguém, um grupo de pessoas, a coletividade. Quando juntamos essas duas palavras, tormentos, voluntários, como aqui utilizamos para o tema deste quadro, nós transformamos as duas palavras numa expressão que, à primeira vista, nos parece contraditória, nos soa estranho, mas é real. Vamos ver o que nos fala o Espírito Fênelon no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. No item 23, ele nos diz que nós podemos gozar de relativa felicidade, embora as vicissitudes da vida terrena, se a procurássemos nos gozos da alma, que são um prelibar, uma experiência, uma prova dos gozos celestes. Mas eles nos chamam a atenção dizendo-nos que os maiores tormentos voluntários que nós vivenciamos é o ciúme
e a inveja. Fala ainda para nós que o invejoso e o ciumento não têm repouso, porque está sempre à cata, à busca daquilo que não lhe pertence, desejando o que é do outro e colocando nos prazeres materiais a sua felicidade. Queridos amigos, no livro Palavra de Vida Eterna, Emmanuel, por intermédio de Chico, numa mensagem intitulada Nossa Cruz, diz assim: enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade de paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Prezados, todos somos fadados a sermos bem-aventurados. Depende de cada um de nós, depende da nossa vontade, depende das nossas ações, da nossa decisão diária de buscarmos a paz íntima para vivermos mais felizes enquanto aqui estamos. Muita paz, muita luz e bem para todos. Uma ótima semana. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. No editorial, Ser Feliz no Brasil. E ainda a continuação da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro A Presença Literária de hoje, vamos falar de um livro escrito pela querida Sueli Caldas Schubert. A Sueli, como todos sabemos, desencarnou agora, recentemente, em maio desse ano, e nesse programa mesmo fizemos uma homenagem a ela há pouco tempo. A Sueli, grande médium, estudiosa, escritora, ela escreveu vários livros e teve uma vida inteira, mais de 60 anos, dedicados à doutrina espírita, à espiritualidade e ao trabalho na caridade. Como todos sabemos, ela é uma grande escritora. E esse livro é especial, o nome do livro é Transtornos Mentais, de Sueli, e foi publicado pela editora Intervidas, de São Paulo, no ano de 2010. Esse livro é especial porque ela faz, na primeira parte, um levantamento sobre os aspectos dos transtornos mentais, os aspectos médicos. E ela mesma diz no início do livro que não é pretensão dela abordar, porque ela não é técnica nessa área, mas não é pretensão dela abordar profundamente a parte médica. No entanto, esse livro traz uma consideração muito importante, que é um entendimento da causa espiritual dos transtornos mentais. Então, ela divide o livro em duas partes. A primeira parte, então, ela retoma os transtornos mentais. Logicamente, não teve como abordar todos os transtornos mentais, mas ela cita aqui no livro que ela tratou dos principais transtornos que ela ajudava quando diretora e trabalhadora da Casa Espírita, onde ela presidia. E na segunda parte do livro, então, ela traz a parte do entendimento de ordem espiritual desses transtornos e como a gente pode ajudar, ou mesmo a pessoa que tem o transtorno pode buscar recursos na doutrina espírita, através da prece, do passe, através da meditação, do estudo, né, para o entendimento de cada transtorno. Ela vai abordar então, aqui nesse livro, sobre a ansiedade, os aspectos fisiológicos da ansiedade e também os espirituais. Ela fala sobre os transtornos dissociativos, fala sobre os transtornos de ordem do humor, transtorno bipolar do humor, também trata do transtorno esquizofrênico, né, que é um transtorno de ordem psicótica, fala também
uma parte breve ainda, que ela trata de uma maneira breve, trazendo textos de Hermínio de Miranda sobre o autismo. Ela também faz uma junção de vários dados importantes de autores que não são espíritas, mas que são espiritualistas e que trazem também a sua visão, né, a sua visão holística sobre os transtornos e como a gente consegue entender melhor. Ela fala a respeito da importância da mudança do paradigma médico, que considera mais os aspectos biológicos e materiais de cada transtorno e deixa de lado os aspectos espirituais. É um livro, acima de tudo, delicado, tem uma diagramação muito bonita, muito poética. Em cada parte do livro tem uma fotografia, um passarinho e uma mensagem. Então ela foi fazendo um livro claro, didático, com sinônimos para que as pessoas compreendam algum termo que elas não conheçam, do ladinho, e ela traz de forma delicada um andamento que é progressivo e faz o leitor ir, mesmo aquele que não tenha conhecimento da área médica, compreender perfeitamente a respeito dos mais diversos transtornos, inclusive de transtornos graves. Uma coisa importante nesse livro é a parte que a Sueli trata das obsessões e também de cuidados que a casa espírita precisa ter nas reuniões mediúnicas. Claro, ela traz visões de outros autores e compila um texto bastante claro a respeito desse assunto. Então, em homenagem à nossa querida autora, médium, pesquisadora Sueli Caldas Schubert, nós deixamos essa dica do livro Transtornos Mentais. Boa leitura. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de 2011, e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela, e informe-se sobre os valores. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Nosso quadro das razões dos fatos de hoje vai falar um pouquinho sobre mediunidade, mas sobre um outro aspecto menos conhecido. Aliás, de mediunidade todo mundo já ouviu falar, não é mesmo? Médiuns falantes ou de psicofonia, médiuns escreventes ou de psicografia, médiuns videntes, pintores, de pressentimentos ou premonições, curadores, isso tudo da classe dos fenômenos de efeitos subjetivos, efeitos intelectuais. E de uma segunda classe, os chamados fenômenos de efeitos físicos, ou objetivos, aqueles que impressionam os sentidos físicos das pessoas que testemunham esses fenômenos. E aí nós temos vários tipos, como as materializações de objetos e espíritos, né, pessoas, transporte de objetos de ou para ambientes hermeticamente fechados, escritos, mensagens em caixas também fechadas, que chama-se pneumatografia, fenômenos luminosos, fenômenos sonoros, a levitação e por aí afora. A esse tipo de mediunidade nós denominamos de transcomunicação mediúnica, porque é imprescindível justamente a participação de um intermediário que nós justamente chamamos de médiuns. Mas há um outro meio de se comunicar com os espíritos desencarnados que nós denominamos de TCI, transcomunicação instrumental, e que se faz, como o próprio nome diz, através de geralmente aparelhos eletrônicos, como o rádio, a TV, secretárias eletrônicas, computadores, telefone, etc.
Então eu trago hoje para vocês algumas curiosidades a respeito desse tipo de fenômeno. O primeiro núcleo espírita que pretendeu estudar estes fenômenos surgiu na Islândia, no ano de 1905. E a primeira tentativa de uma comunicação real parece ter ocorrido na Holanda em 1911, com o Dr. J.L.P. Mata e G.J. Zoberg van Zelst. O aparelho chamava-se dinamistógrafo. Uma notícia do Jornal do Brasil, de 7 de junho de 1923. O escritor Coelho Neto escreveu que sua filha Júlia havia mantido contato com a filha dela e neta dele, desencarnada, por telefone. Ele também conversou na extensão, ouviu pelo menos na extensão essa comunicação. Oscar Dargonel, pseudônimo de Carlos Gardone Ramos, entre os anos de 1917 e 1925, recebeu dezenas de telefonemas de espíritos narrados no livro Vozes do Além pelo Telefone. Veja que eu estou seguindo aqui uma certa cronologia. 1936, Attila von Zadlai, nos Estados Unidos, obteve as primeiras gravações em disco com um fonógrafo. A TCI passou a ser estudada de modo científico a partir dos fenômenos ocorridos com o sueco Konstantin Raudive, em 1959, que ao sair para a floresta para gravar Canto dos Pássaros, descobriu depois que essas gravações continham vozes humanas. Raudive, no terceiro congresso de parapsicologia de Pushberg, apresentou a gravação da voz de Margaret, empregada de sua mãe, morta há pouco tempo e que o chamava pelo nome. Ainda em 1959, Friedrich Gershenson e em 1964, já citado Saslai, gravaram vozes de parentes desencarnados. Gershenson nasceu em Odessa, na Ucrânia, era pintor, cantor, arqueólogo e diretor de filmagem, e foi o autor do livro Telefone para o Além. A respeito dele tem uma curiosidade a mais. O Papa Paulo VI, em 1969, concedeu a Cruz de Comendador a Gershenson justamente pelo trabalho de pesquisa que ele vinha realizando. A partir de 1965, o alemão Konstantin Raudive, que citei há pouco, já na Inglaterra, em 5 anos gravou 72 mil frases. 72 mil frases. Tanto ele quanto Gershenson ouviram os espíritos de suas mães em gravações, desencarnadas, obviamente. Thomas Edison, quem não ouviu falar, quando em vida, foi influenciada pelo físico inglês William Crookes, estudioso dos fenômenos espíritas. Edison desencarnou em 1931 e anos mais tarde comunicou-se pela médium Mary Olson, em Nova York, quando depois Gilberto e Wright Harry Gardner estavam presentes. Eles construíram um aparelho que foi aperfeiçoado pelo espírito de Thomas Edison. Vejam bem. Em 67, Edison comunicou-se também pela vidente Sigrun Sentman, na Alemanha, e sugeriu aparelhos de TV em 740 MHz para receber imagens dos espíritos. Sobre Thomas Edison, eu tratarei mais informações no nosso programa daqui a 15 dias. Franz Sales inventou o psicofone e Theodor Rudolph, o goniômetro. Em 68, o padre Léo Schmidt escreveu o livro Quando os Mortos Falam, em Westgen, Suíça, onde narra suas experiências. Ele gravou 12.500 vozes. E em 1978, William J. O'Neill, através de rádio, comunicou-se com um médico morto havia 5 anos. Como eu disse, daqui a 15 dias eu trarei mais sobre transcomunicação instrumental.